Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que se liga na nossa programação, com os nossos conteúdos de várias áreas do direito e também falando sempre sobre medicina e saúde aqui no nosso Boca no Trombone. Então, já desde logo fica o convite para a sua participação. Está na tela aí o nosso WhatsApp e também o nosso perfil das redes sociais. Você pode aproveitar, pega o seu celular, abre a sua câmera, né, e utiliza aí o QR Code para se inscrever agora. Não perca tempo não no nosso canal do YouTube, @programa Boca no Trombone. Mande as suas dúvidas, as suas questões. Os doutores que estão conosco aqui na TV, também na rádio, também estão por lá, deixando o seu conhecimento, interagindo com você que é nosso inscrito. Bom, o time hoje está forte. Na área previdenciária a gente está recebendo o doutor Bruno Vilar. Em nome de Moisés Advogados a gente recebe o doutor Heitor Schaefer na área do direito trabalhista, a doutora Luciane Marques, a nossa especialista no direito do consumidor, e com muita alegria a gente recebe o doutor Gabriel Weber, médico urologista, para falar sobre a saúde masculina na edição de hoje. Então, bora lá, vamos em frente para iniciar a nossa consultoria com o doutor Bruno. O Antônio, doutor. Sou aposentado desde 2012, com 4 salários mínimos. Hoje ganho apenas 3 salários. Posso requerer um reajuste? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos meus colegas de bancada, bom dia aos nossos telespectadores, sempre um prazer estar aqui no seu programa. Antônio, bom dia. Pois bem, essa é uma dúvida muito comum, né, a muitas pessoas, né, mas infelizmente a resposta é negativa. Não pode o reajuste, porque a aposentadoria do INSS ela não acompanha o salário mínimo. Ela é reajustada apenas pela inflação, né, enquanto o salário mínimo é um valor maior. Então, por esse motivo, não é possível solicitar esse reajuste, né, porque não acompanha, como eu disse, as aposentadorias não acompanham o salário mínimo. Então, por esse motivo, não pode. Tá certo, obrigado, doutor. Questão agora dos trabalhadores. E na área do direito do trabalho, a gente está recebendo o doutor Heitor Schaefer. Doutor, a Cláudia, lá pelo nosso canal no YouTube. Sou agente de endemias, trabalho na vigilância ambiental, sou CLT, tenho 58 anos. Não podemos tirar 30 dias de férias no meu serviço. Isso está certo, doutor Heitor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, colegas. Senhora Cláudia, é um prazer estar aqui, demais telespectadores. Não está certo. Por quê? O que acontece? O trabalhador, quando completa um ano de serviço, ele tem direito a 30 dias de férias. O que pode acontecer, às vezes acontece, doutor Solano, é que a empresa tem o direito de fracionar essas férias. Então, às vezes, a pessoa vai tirar 10 dias, depois mais 10, mas o período de 30 dias, ele é obrigatório. Tá certo, obrigado, doutor. Questão agora do direito do consumidor. A gente está recebendo a nossa especialista, a doutora Luciane Marques. E a primeira questão, doutora, é do Edson. Diz ele: comprei mercadoria online. O pagamento foi feito ao Mercado Pago. Não recebi a mercadoria, nem o dinheiro de volta. Já recorri ao Procon e ninguém resolveu. Fiquei com prejuízo. E agora, doutora Luciane, bronca pela frente aqui dos consumidores. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos colegas de bancada, aos nossos telespectadores. Edson, eu não entendi se tu reclamou direto no Procon, se tu chegou a pedir para o Mercado Pago fazer a devolução. Normalmente não se encontra maiores entraves ali dentro do próprio aplicativo, mas passou por todas essas fases e realmente não te devolveram o dinheiro. Bom, eu gosto muito das reclamações que estão acontecendo junto ao consumidor.gov agora, que tem dado bastante resultado. Se tu não tiver resultado nenhum depois de todas as tentativas Procon, o consumidor não vai te restar outra alternativa, infelizmente, a não ser botar na justiça. Tu pode ir direto no fórum, né, no juizado especial, não precisa de um advogado que te acompanhe devido, né, é um valor baixo. Então, tu pode ajuizar uma ação se nada resolver. Mas eu reitero que dá uma insistida ali no aplicativo que normalmente eles resolvem.
Perfeito, obrigado, doutora. E no quadro de Medicina e Saúde, né? Hoje vamos estar falando com o Dr. Gabriel Weber. Ele que é urologista, com especialização em andrologia, membro da Sociedade Brasileira de Urologia, da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual e sócio fundador da Andrologia Moinhos, Clínica de Saúde e Performance Masculina. Doutor Gabriel, vamos iniciar aqui com o tema da saúde masculina, então, hoje. O que é a disfunção erétil? E lhe pergunto aqui já, é uma condição mais comum a uma determinada idade do homem, doutor? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano, companheiros de bancada, bom dia, telespectadores. A disfunção erétil, ela é a incapacidade de se manter e sustentar uma ereção para uma adequada relação sexual. Mas isso não é um problema isolado, ou seja, aquele momento em que houve uma diminuição de performance, seja por estar cansado, ansioso ou com algum problema, ele é um problema repetitivo, persistente. Cerca de metade dos homens a partir dos 40 anos de idade já tem alguma disfunção sexual. Claro, principalmente casos mais leves, que não prejudicam sobremaneira o relacionamento. Mas o número de homens que têm o problema, ele aumenta consideravelmente com o envelhecimento. Cerca de 70% a 80% dos homens, a partir dos 70 anos, têm algum grau de disfunção erétil. E aí tem que ficar atento, né? Para ver os tratamentos. Vamos falar mais sobre esse tema na edição de hoje aqui do nosso Boca no Trombone. Vamos seguir mais uma rodada aqui com os nossos especialistas. O doutor Bruno Vilar está com a gente, respondendo aos segurados e seguradas. Doutor Derli, lá de Viamão. Estou em processo de aposentadoria. Posso abrir uma empresa com CNPJ? Isso não vai trancar minha aposentadoria, doutor? Derli, bom dia. Não vai trancar a tua aposentadoria. Pode, Solano e ouvinte, pode sim tu abrir uma empresa com CNPJ, não há óbice quanto a isso nenhum. Inclusive, tu pode trabalhar de carteira assinada ou até mesmo ser empresário, ter teu próprio negócio. Não há óbice em tu trabalhar e mesmo que a aposentadoria depois seja concedida, tu pode continuar ter CNPJ aberto, não há problema nenhum, pode continuar exercendo essa atividade com o CNPJ que tu quer abrir. Salvo a aposentadoria por invalidez, que aí o teu benefício pode ser cancelado. Mas de resto, é tranquilo. Perfeito, obrigado, doutor. Mais uma dúvida dos trabalhadores, a gente está recebendo o doutor Heitor Schaefer, do Moisés Advogados. Doutor Orlando, minha tia trabalha de empregada doméstica há 4 anos, mas não tem carteira assinada. O que fazer, doutor Heitor? Bom dia, senhor Orlando. Então, nesse caso, o que eu recomendo? Procurar um advogado da sua confiança, tá? Porque 4 anos sem vínculo de emprego, não há desculpa. Tá? E a empregada doméstica, ela tem uma legislação própria, a lei das domésticas, né? E essa legislação prevê a assinatura da carteira, FGTS, aviso prévio. Então, não está correto. Procure advogado de sua confiança. Perfeito. Obrigado, doutor. Mais uma dúvida do direito consumerista com a nossa especialista, a doutora Luciane Marques. Doutora, o João lá de Canoas. Tenho 68 anos e pago um seguro de vida descontado em folha faz 6 anos. A apólice diz que a seguradora pode cancelar o contrato de seguro a qualquer momento. Pago sempre em dia. Corro o risco de ficar sem esse seguro? Se vier a acontecer o cancelamento, devo entrar na justiça contra a seguradora, doutora? Seu João, essas cláusulas contratuais são muito comuns. Não quer dizer que a seguradora vai chegar do dia para a noite e dizer, olha, não tem mais seguro, surpresa. Não é assim. Elas estão submetidas às regras da SUSEP, né? Então, são casos de cancelamento extraordinários, não é uma coisa que vai acontecer, mas digamos que aconteça, né? A seguradora resolveu do dia para a noite cancelar o seu seguro, obviamente o senhor tem direito daí de procurar os seus direitos na justiça, porque ele não pode ficar desamparado, né? O senhor está cumprindo a sua parte de fazer o pagamento todos os meses e espera que o senhor tenha o benefício, né, quando for necessário. Perfeito. Obrigado, doutora Luciane. A gente está recebendo o doutor Gabriel Weber, médico urologista, falando hoje sobre disfunção erétil. Doutor, seguindo no assunto aqui, o que causa a disfunção erétil, doutor Gabriel? O pênis é um órgão complexo. As causas são variadas e normalmente há uma interação de diversas causas. Elas podem ser físicas, psicológicas,
alterações relacionadas a algum procedimento cirúrgico, por exemplo, ou uma combinação de todos. As causas físicas eu destaco principalmente o diabetes. O diabetes ele causa doença dos vasos sanguíneos, dos menores vasos sanguíneos e também dos nervos, levando a alteração de circulação e alteração de sensibilidade. Metade dos homens com diabetes vão ter algum grau de disfunção erétil. Vai ser mais difícil o tratamento nesses casos e vão responder menos aos medicamentos. Então fica a dica para você que tem diabetes, cuidar da sua saúde. Causas psicológicas também são importantes. A ansiedade, alterações no trabalho, no relacionamento, podem fazer com que a sexualidade seja afetada. E destaco também pacientes que são submetidos a cirurgias, principalmente para tratamento do câncer de próstata. Há sim uma alta taxa de alterações da sexualidade após esse tipo de tratamento. Perfeito. Né? Várias causas aí, né, que devem ser observadas pelo especialista. Seguimos aqui com as consultorias. Na área previdenciária, o doutor Bruno Vilar recebe a dúvida lá de Bagé, doutor, da Daisy. Tenho 52 anos e trabalho desde os 18, mas há brechas entre uma empresa e outra. Posso pagar as brechas para fechar o tempo e me aposentar, doutor Bruno? Daisy, bom dia. Cuidado com pagar as brechas, não é simplesmente sair pagando. Se tu era empregada, não há que se falar em pagamento em atraso, né? Porque tu era empregada, só comprovar o vínculo, tá tudo resolvido. Agora, tem que ver a que categoria de segurado tu se enquadrava lá nesses períodos dessas lacunas. Se tu era contribuinte individual, se tu era facultativo, se tu exercia atividade remunerada ou não. Porque, por exemplo, facultativo só pode pagar os últimos 6 meses de atrasados. Então, cuidado. Eu sugiro tu procurar um profissional de sua confiança, fazer um planejamento previdenciário, um estudo, para não correr o risco de botar dinheiro fora. Obrigado, doutor. Mais uma dúvida para os trabalhadores com o doutor Heitor Schaefer, do Moisés Advogados. Doutor, a Aline, lá de Dois Irmãos, trabalha com produtos químicos no setor calçadista. Tem o direito a receber insalubridade, doutor? Bom dia, senhora Aline. Provavelmente tem, porque no trato com o calçado, dependendo da sua função, teria que ser visto também, a chance da senhora lidar com algum produto químico, principalmente abrasivos, que tem o risco de causar lesão na pele ou respiratória, é muito grande. Então, procure um advogado de sua confiança e esse advogado, via judicial, fazendo uma perícia judicial, pode avaliar e cobrar a insalubridade. Perfeito. Obrigado, doutor Heitor. A gente tem mais questões, agora é do direito do consumidor com a nossa especialista, a doutora Luciane Marques. A Elizabeth, doutora. A Vivo, a empresa, está cobrando o mês que ficou sem linha telefônica e internet na minha casa. Fiz vários protocolos pedindo a exclusão da cobrança, sem sucesso. Tenho direito a não pagar, doutora Luciane? Elizabeth, bom dia. Tem direito a não pagar. Na verdade, eles não têm o direito de cobrar o mês que eles não prestaram serviço. Não tem por que pagar um serviço que tu não recebeu. Então, se a Vivo está se negando a fazer o cancelamento desse mês numa boa, faz uma reclamação na Anatel. Às vezes tenta uma reclamação direto na ouvidoria da Vivo, não simplesmente o atendente ali, o primeiro que passa por ti, mas passa pela Anatel. E se não der certo, uma reclamação no consumidor.gov e sempre a última alternativa a gente colocar na justiça. É uma escala, né, doutora Luciane? Exatamente. Né? A gente vai tentando, negociando. Vai tentando aos pouquinhos para evitar, né, chegar na decisão mais drástica, mas às vezes não tem jeito, né, doutor? É inevitável, né? No quadro de Medicina e Saúde, nossos direitos da saúde, hoje a gente está recebendo o doutor Gabriel Weber, médico urologista. Doutor, disfunção erétil e impotência, elas são a mesma coisa, doutor Gabriel? Impotência é um termo mais coloquial, é um termo mais difundido. Significa falta de poder, mas hoje em dia ele não é utilizado mais, ele já tem outra conotação. Disfunção erétil é o termo médico, é o diagnóstico relacionado à alteração que nós já conversamos, aquela incapacidade de se sustentar uma ereção para a relação sexual. Então, quando a gente fala em termos médicos, o nome da doença é disfunção erétil. Impotência, de um modo geral, também significa isso, mas não é um termo científico, é um termo que a gente usa no dia a dia, conversa entre amigos, mas sim, eles têm uma associação com essas diferenças. Perfeito, bem esclarecido.
Bom, daqui a pouquinho os nossos consultores retornam. E agora eu quero dividir com vocês o evento que eu estive, a grata satisfação de estar mediando, da Escola de Direito Médico, Escola Superior de Direito Médico da ANRIGS, falando aí sobre os desafios da medicina nessa área. E tivemos lá, o Boca no Trombone compareceu, fez a cobertura desse evento. A nossa apresentação hoje tem um marco que é fundamental para nós. Estamos fazendo um termo, um convênio, uma cooperação junto com a OAB, através da Comissão Especial de Direito da Saúde, onde nós estamos buscando aí exatamente a congregação entre os dois institutos, né? Tanto a RIGS como a OAB, por sua Comissão de Saúde, formam aqui um marco histórico. Nós não tínhamos, então, ainda esse engajamento tanto pela ciência, pela cultura, pela pesquisa, e agora mais ainda em eventos. Então, nós estamos inaugurando esse evento como um marco bem significativo na história da RIGS, na história também da própria OAB-RS. Infelizmente, os médicos vêm sendo vítimas, né, de violência. Não adianta a gente falar na violência se a gente não trouxer propostas para tentar diminuir essa violência. Então, isso a gente vai fazer aqui hoje. A possibilidade de tanto o paciente quanto o médico gravarem as consultas, só que sem a autorização do outro. A medicina defensiva, na verdade, como o médico pode, né, através de uma boa prática médica, através de uma prática médica de qualidade, diminuir, né, a possibilidade de que ele venha eventualmente a ser acionado ou processado. Infelizmente, esses processos têm cada vez aumentado mais em número e a boa prática médica é um dos elementos que a gente pode utilizar realmente no sentido até de se proteger de um eventual processo. Muitas vezes o direito da saúde fica muito relacionado ao direito médico e hospitalar, e em que pese tenha esse eixo temático, ele para muito além da judicialização. A advocacia, ela serve para contencioso, para processo civil, mas também para prevenção e consultivo. O litígio entre médicos e pacientes, entre pacientes e o poder público, entre o poder público e médico, existe de fato todo dia, e isso é uma coisa que a gente precisa debater, porque nós como médicos estamos muito focados na ciência, na tecnologia, né, no nosso conhecimento médico, e deixamos de lado isso que é muito importante. E, portanto, termos esse casamento da ANRIGS com a AB para podermos discutir esse tipo de assunto é fundamental, e é isso que a gente quer trazer, tanto para médicos quanto para advogados, para trocar figurinhas aí do que nós vivenciamos no dia a dia, e eles, como advogados, para nos ajudar. Seguindo aqui com a nossa consultoria, o doutor Bruno Vilar, está na área do direito da Previdência, doutor. O Luiz Fernando pergunta assim, completarei 62 anos e tenho 33 de contribuição. Posso me aposentar? Luiz Fernando, bom dia. Não pode ainda, tá? Porque depois de 2019, com a reforma da Previdência, para homem é 65 na regra permanente e no mínimo 20 anos de contribuição. Tu tem tempo de contribuição suficiente, porém não tem a idade de 65. Pode ser dentro das 5 regras de transição que veio com a reforma, que talvez tu se enquadre em alguma delas ou próximo disso e não precise esperar os 65 anos. Sugiro procurar um profissional de sua confiança e o teu caso eu recomendaria um planejamento previdenciário para ver se há necessidade de esperar até os 65 ou tu se enquadra em alguma das regras transitórias depois de 2019. Obrigado, doutor. Os trabalhadores encaminham mais uma dúvida aqui para o doutor Heitor Schaeffer, o nosso especialista. O Carlos, doutor, trabalho numa empresa terceirizada. Quando falto, vem descontado até o meu dia de descanso. Pode isso, doutora? Bom dia, senhor Carlos, tudo bem? Doutor Solano, poucas pessoas sabem, mas quando a pessoa trabalha com carteira assinada e ela tem a folga semanal, o descanso semanal remunerado, ela recebe esse dia. Esse dia ele é pago pela empresa. Então a pessoa trabalha 6 dias e folga 1. E esse dia é remunerado pela empresa. Então quando a pessoa falta sem justificativa, ou seja, não há uma justificativa, um atestado médico, enfim, alguma justificativa legal, este dia, além do dia que você faltou, você sofre o desconto do descanso semanal remunerado. Então há um desconto em dobro. Por isso que quando você olha o seu contra-cheque, você acha estranho, mas tem essa justificativa. Então, a princípio, aparenta estar certo. Tá certo.
Agradeço mais uma vez aos doutores, que daqui a pouquinho retornam, a gente vai dar aquela paradinha para tomar uma aguinha e já volta com muito mais aqui no nosso Boca do Trombone. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Transferência, emplacamento, licenciamento, não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. Precatorista. Quer vender seu precatório? Empresário. Deseja comprar precatório e compensar seus débitos tributários? A Central Precatórios avalia sua situação e personaliza uma proposta. Há mais de uma década, a Central Precatórios traz agilidade e segurança na compra e venda de precatórios. Contate a Central Precatórios pelas redes sociais no @Central Precatórios ou no WhatsApp 5199-235-0849. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que se liga no nosso conteúdo, diversas consultorias, muita prestação de serviço que a gente entrega para você. Vá participando, tá na tela aí o nosso WhatsApp e também o nosso perfil das redes sociais. Está aí, ó, o QR Code aí surgindo do nosso canal no YouTube. Vai lá, te inscreve agora, não perca tempo não. A consumir o conteúdo, tem conteúdo diferenciado por lá, hein? Seguimos aqui com a consultoria. Dr. Bruno Vilar, mais uma do INSS para o senhor. O Paulo, aposentei em 2019 pela Comum e continuo na área de risco por 24 anos. Posso pedir para mudar para especial, doutor? Paulo, bom dia. Não pode, tá? Tu simplesmente não pode pegar a tua aposentadoria que tu já recebe e pedir para trocar. Tu não pode renunciar. A aposentadoria é irrenunciável. Ela não pode desistir para pegar. Tu não pode desistir para pegar uma outra. Tu pode pedir uma revisão se na época que foi concedida a tu em 2019, tu teria direito a uma aposentadoria especial e o INSS não observou isso, mas só até a DER. Então, depois que tu aposentou, não pode mais pedir posteriormente. Obrigado, doutor. Direito do trabalho em pauta, o doutor Heitor Schaefer responde para o Mário lá de Pelotas. Trabalha aos domingos. Tem direito a uma folga na semana? Pode ser no feriado, doutor? Bom dia, senhor Mário, tudo bem? Então, o senhor tem direito a um domingo, pelo menos a lei garante ao senhor, um domingo por mês. No restante das semanas, o senhor pode trabalhar no domingo, não tem problema nenhum. E, com relação à sua folga semanal, ela não pode ser em feriado. Tá? Então, se o senhor tiver a sua folga semanal em um feriado, esse dia tem que ser pago em dobro. Ou então, o senhor ter outro dia de folga. Perfeito, obrigado, doutor. Direito do consumidor agora para a doutora Luciane Marques, a nossa especialista. Final do telefone 3687, doutora, não se identificou aqui o nosso consumidor. Meu marido teve o nome incluído no Serasa, mas não existe processo do CPF dele. Ele fez pesquisa e soube que existe uma pessoa com o mesmo nome com problemas na justiça. O que fazer para corrigir o erro de inclusão do CPF errado no Serasa e fazer a retirada, doutora? Então, bom dia, telespectadora. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que Serasa e problema na justiça não tem nada a ver. Serasa é quando tu tem uma dívida bancária ou de cartão de crédito que eles incluem através do teu CPF. Então, o fato dele não ter problema judicial não quer dizer que ele não possa ser incluído no Serasa. Agora, se ele deve para banco, deve para cartão de crédito, aí provavelmente sim. Agora, digamos que realmente não era ele, né? A Serasa tem que ter um pouco de responsabilidade ao incluir, cadastrar pelo CPF, não por homônimo, né? Não pode botar todo o Zé da Silva
está todo o Zé da Silva do Brasil no Serasa. Então, se foi realmente um engano por conta de um homônimo, vocês têm todo o direito de processar a empresa e pedir indenização e comprovação de danos se vocês deixaram de efetuar alguma compra, alguma negociação em função disso. Perfeito. Obrigado, doutora Luciane. E Medicina e Saúde é a pauta agora com o doutor Gabriel Weber, nosso médico urologista, convidado de hoje. Doutor, 2 em 1 aqui para o senhor. Quais as alternativas modernas para tratar a disfunção erétil e qual a dica que deixamos para o homem que passa pela disfunção erétil e fica aquele receio de buscar ajuda, doutor? Também. Importante citar estilo de vida. Nós precisamos ter bons hábitos, boa alimentação, prática de atividade física, uma boa qualidade do sono. Isso também é tratamento. Depois, a gente pode partir para tratamentos hormonais, por exemplo, tratamentos medicamentosos, tratamentos injetáveis e até tratamento cirúrgico da disfunção erétil, com implante de próteses penianas. Atualmente, também existem terapias regenerativas, como células-tronco, terapias com ondas de choque, plasma rico em plaquetas, até tratamentos fisioterápicos. Essas são modalidades mais modernas. E para você que tem disfunção erétil ou que tem alguma disfunção sexual, a dica é não ter vergonha. Procurar ajuda não é um sinal de fraqueza, é um cuidado consigo. Muitas vezes, quando a gente diagnostica ou investiga uma disfunção erétil, a gente também diagnostica alguma doença que pode ser mais grave, como diabetes ou uma doença cardiovascular. Então, quanto antes esse homem buscar auxílio, melhor vai ser a recuperação e melhor vai ser a qualidade de vida dele. Tá certo. Doutor Gabriel, muito obrigado pela presença aqui e volte mais vezes. Obrigado, Solano. Obrigado aos colegas. Voltarei, aceito o convite. Perfeito. Doutora Luciane, consumidores agradecem a sua consultoria. Até a próxima. Até a próxima, Solano. E é sempre um prazer responder as dúvidas dos nossos consumidores queridos. Trabalhadores e trabalhadoras, sempre atentos aí às suas palavras, doutor Heitor. Até o próximo programa aqui. Doutor Solano, prezados trabalhadores, é um prazer estar aqui, sempre contribuindo para o bem comum da sociedade. Doutor Bruno, não deixe de vir, tá? Segurados sempre agradece a sua consultoria. Obrigado, Solano. Obrigado aos nossos telespectadores. Sempre um prazer, uma alegria muito grande estar respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes, segurados e seguradas da Previdência Social. Tá certo. Agradeço então ao time, né? Ao Bruno, ao Heitor, à Luciane e ao Gabriel pela assessoria na edição de hoje. E durante a semana, o que você faz? Não, você faz agora. Use o QR Code que está na tela, te inscreve no nosso canal do YouTube e aí desfruta de segunda a segunda do conteúdo que está por lá, certo? Com todas as áreas do direito e também os quadros de medicina sempre postados lá no nosso canal no YouTube, @programa Boca no Trombone. E o convite fica para a semana que vem, você nos acompanhar a partir das 8h30 para mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.